Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é mais um vídeo aí de aquarismo marinho responsável para iniciantes. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos de ciclagem, ciclo de nitrogênio, né? E a importância disso para os nossos aquários. No vídeo ali atrás eu falei sobre o básico da ciclagem, que é o quê? Você tem algumas bactérias ali que pegam a amônia e transformam em nitrito, estamos falando das nitrosomonas, né? E depois a gente tem as bactérias que transformam nitrito para nitrato, são as nitrobacter. E ainda há um terceiro tipo de bactérias que aparecem em tanques mais maduros, entre 10, 12, 14 meses aí, que são as bactérias denitrificantes, que são as que transformam nitrato em N2. Ela tira fora aqueles 3 oxigênios que tem no nitrato e faz um nitrogênio liga no outro, esse nitrogênio é inerte e vai embora ali na troca gasosa, né? Então vamos lá. Por ordem de toxicidade, apenas fazendo uma revisãozinha, a amônia é o mais tóxico de todos, porque ela vai lá e corrói os alvéolos ali das guelras do peixe e impede que ele respire. Ela faz uma infecção ali horrível, o peixe morre asfixiado por não conseguir respirar. O nitrito ele faz a mesma coisa, um pouco menos intensidade, mas também ele é letal em baixas concentrações. E o nitrato e o fosfato, que vem por outra via metabólica, eles não são tóxicos para peixe diretamente, mas a gente sabe que eles carregam consigo aí uma outra ameaça, que são os surtos de algas, e as algas sim, elas utilizam oxigênio ali nos processos de respiração celular, e com isso elas diminuem a quantidade disponível de oxigênio para os peixes morrem asfixiados também, mas não por queimadura ali na epitélio da guelra, mas por falta de oxigênio mesmo, né? Por isso a gente tem que controlar isso aí tudo. Amônia, nitrito, nitrato. Agora vamos pensar assim, mas como é que as bactérias pegam e quebram isso? Ela come? Como é que ela funciona? Aí tá, elas não vão comer isto. Isto não é o alimento delas, isto é uma peça que elas precisam para montar o alimento delas num processo que a gente chama de quimiossíntese, que é parecido com a fotossíntese. Mas a fotossíntese, falando nas plantas, ou nas zooxantelas que a gente tem dentro dos nossos corais, o que ela faz? Ela pega a luz naqueles espectros ali pré-determinados, certinhos para ela. Essa luz, ela vai converter, essa luz é uma energia luminosa em forma de fótons, né? Ela vai converter isso em energia química e aí ela vai formar o alimento dela, né? A quimiossíntese não, ela não precisa de luz, ela precisa de reações químicas de outras coisas. E essas outras coisas é o que a bactéria precisa produzir. E para isso ela precisa de amônia, nitrito, nitrato e fosfato, né? E que coisas são essas? Vamos falar assim, existem duas coisas que elas vão produzir. Uma é um transportador de energia e a outra é o combustível em si. Quando a gente fala em transportador de energia, a gente está falando de duas moléculas. Uma que se chama NAD, NAD, e outra que se chama FAD, FAD. NAD é nicotinamida, adenosina, dinucleotídeo. E a outra chama flavina, adenosina, dinucleotídeo. O que tem nessas moléculas aí? Vamos lá. Nitrogênio, fósforo, oxigênio, hidrogênio e agora que vem, carbono. Carbono. Isso é importante. Vamos guardar carbono. Isso é muito importante para esse... porque eu vou falar agora. Então vamos lá, vamos entender. A bactéria está lá, na mídia, está lá no ambiente todo. Ela fala, opa, tem aqui, vamos falar, por exemplo, da nitrobacter, nitrito para nitrato. Que legal, tem nitrito aqui, pegou o nitrito. Bom, eu preciso produzir meu NAD e meu FAD, eu preciso de moléculas de carbono orgânico. Ela vai pegar aquela molécula de carbono orgânico, carbono, oxigênio e hidrogênio, juntar, formar o FAD, o NAD que seja. Aí esse NAD e FAD vai estar repleto ali de energia de reações químicas que vão ser convertidos dentro das organelas lá da mitocôndria da bactéria numa coisa que se chama ATP, que é energia celular. Combustível para todo tipo de célula, seja ela uma bactéria, seja ela a célula do seu neurônio, qualquer uma, toda célula, bactéria ou não, vai utilizar a maquinaria que ela tem dentro dela para formar ATP, energia de célula, tá? Então ela vai funcionar com quimiossíntese dessa forma. Aí vamos falar assim, tá, no mar é o estado da arte, é a perfeição de um sistema de
quadrilhões de litros de água aí, que já está maduro há pelo menos 4 bilhões de anos de ciclo de bactéria, né? Nossos aquários não, eles estão há apenas uns meses e ele tem algumas dezenas para centenas de litros. Então, é um ambiente novo, é um ambiente frágil, é um ambiente que qualquer coisinha desregula. Mas, voltando lá, no mar. De onde vem nitrogênio, fosfato, tudo que acontece dentro do aquário, do mar? Peixe que morre, coral que morre, qualquer coisa, tal. E o carbono, de onde vem? Também peixe que morre, coral que morre, essa coisa toda. E também coisas que vêm da terra, por exemplo, na natureza. Tem uma chuva ali, venta, cai coco do coqueiro, o coco vai pro mar, apodrece lá dentro. Carbono, um montão de carbono, né? Só que no aquário não, a gente não tem como ter a dose exata disto, né? Então o que acontece? Às vezes a gente tem picos de nitrato, porque a gente tem pouca bactéria. Outras vezes a gente tem até as bactérias que precisa, mas elas estão ali com fome, elas precisam deste carbono que não tem tanto carbono disponível no aquário para formar os transportadores que elas precisam para poder... o gato aqui está atrapalhando a filmagem. Mas elas precisam desse carbono para formar o NAD e o FAD, para formar o combustível que ela precisa. Então não tem. Então, por exemplo, a gente precisa não só ter as bactérias no aquário, mas também a gente tem que dar as ferramentas para ela. A gente sabe que o nitrato, o fosfato, o nitrito, essa coisa toda, ela aparece dos ciclos de alimentação, de excremento de peixe, essa coisa toda. Mas elas também precisam do carbono, né? Então, assim, por exemplo, existem produtos aí, nas linhas dos produtos de ponta, infelizmente os importados, o nacional está começando também, mas as referências são os importados, que dosam esse carbono junto. Eu tive uns picos de nitrogênio bem feios ali no meu aquário, por excesso de alimentação, dosagem errada de alimentação de coral, acabei tendo uns picos aí. E eu utilizei uns produtos, pelo amor de Deus, não estou fazendo propaganda, de uma marca que se chama ProdBio, uma marca francesa, que ela tem 2 produtos, o Biodigest, que são as cepas de bactérias, numa ampolinha pequenininha ali, que trata aí seus 150 litros, uma coisa desse jeito. E tem um outro produtinho que é o BioOptim, que é puro carbono orgânico para as bactérias comer. Você dosa um, dosa o outro, a bactéria você inocula, o carbono você dosa lá ali junto, e aí você vai populando o seu aquário aí com esses aceleradores de biologia, né? Como é que a gente pode fazer também? Existem outras soluções que são caseiras, né? Mas como tudo que é caseiro são empíricos, foram feitos a partir de muitas tentativas e erros, então assim, muita gente teve danos bem feios nos aquários por até conseguir chegar nisto que hoje é consenso entre os aquaristas quanto à dosagem de carbono orgânico, né? Então vamos lá, quais são os principais produtos de carbono orgânico que são difundidos hoje no aquarismo? Eu vou falar primeiro o que eu estou usando e eu vou falar por que eu estou usando este produto. Meu aquário tem 360 litros. A dosagem deste produto aqui são 15 mililitros para cada 100 galões. Como o meu aquário tem 360 litros, que são 100 galões, a gente dosa 15 mililitros, é meio desse copinho aqui. Até aqui assim, tá? Ou, para quem tem aquários menores, é só fazer a conta, que daí daria aí, no caso, 5 mililitros para cada 120 litros, ou de água de aquário, tá? Eu tô falando isso aqui, vinagre. Vinagre é ácido acético, é um ácido orgânico bem fraco com 2 carbonos, tá? E por ele ser um ácido fraco, ele não ameaça tão seriamente a reserva alcalina do aquário. De onde vem essa reserva alcalina mesmo? Vamos lá. Substrato, dos sais que vem lá no sal do aquário, então você tem uma carga alcalina, que é transcrita ali no KH e no GH do aquário, né? Que ela tem que estar sempre ali entre 7 e 9, por ali, que é bom estar, né? Então tá, nós estamos dosando carbono, a bactéria vai lá, pega esse ácido acético, que é carbono, nitrogênio e oxigênio basicamente, pega aquele nitrato e fosfato, junta, forma o FAD e o NAD, que junta aquelas energias de ligação, transforma em ATP e ela come esse ATP. Com este ATP que ela come, ela multiplica. Então, assim, ter carbono e ter o produto que, infelizmente, ele aparece, ele é legal, porque aí você consegue que as bactérias elas têm uma atividade metabólica bem intensa e isto resulta em divisão celular e crescimento dessas bactérias,
Tá? Então, vinagre, por que eu uso ele? Porque ele é fácil de dosar. Né? Então, por exemplo, você tem aí, você consegue medir 5 mililitros se você tem um aquário de 120 litros. Você tem um naninho ali de 40 litros, você coloca, não 5, você divide 5 por 3, vai dar ali 1 ml,7. Você consegue, tem seringas que você compra em farmácia por 2, 3 reais ali, você consegue dosar 2 mililitros, 1 mililitro, meio mililitro até. Você até consegue, é fácil. Aí você tem um segundo produto que os aquaristas também usam, só que aquaristas de tanques grandalhões, assim, aqueles tanques de mais de 1000 litros aí. Eu tô falando desse daqui, ó, açúcar, sacarose, que é uma molécula com 12 carbonos, C2H22O11, tá? Então como é que é a dosagem desse cara aí? São 5 miligramas, ou seja, uma colher de chá para cada 1000 litros de aquário. Aí você vai pegar e falar assim, mas no meu nano, como é que eu vou dosar 1/10 de colher de chá? Tá, e se eu colocar um pouco mais de 1/10 de colher de chá, botar 2/10 de colher de chá? Então você percebe que a medida do açúcar, ela é mais difícil de você conseguir dosar certinho. E se você dosa demais carbono, o que acontece? As bactérias vão se proliferar demais e aí começa a comer o oxigênio que era para o peixe usar para respirar. Então, esse foi o prejuízo que eles tiveram lá atrás até chegar nessas doses que são aceitas aí, vamos falar dessa forma. Né? Então, o açúcar a gente usa para tanques bem maiores, que 2.000 litros, 3.000 litros, que aí você consegue dosar 3 colheres de chá ali e fica tudo certo. E é um tanque maior, ele é mais resiliente, ele aguenta mais margens de erro ali. E o terceiro produto, não riam, é verdade, funciona, é a vodka. A vodka, ela é meio mililitro para cada 100 litros de aquário. Então, ou seja, meio mililitro é uma meia gota. É difícil dosar também. Então, a gente usa o açúcar e a vodka normalmente em aquários maiores. E para aquários menores, vamos falar 500 litros para baixo, a gente dosa o vinagre, que ele é mais fácil de dosar. Então, vamos lá. Nós temos açúcar, 12 carbonos, eu tenho vinagre, ácido acético, 2 carbonos, e tenho a vodka, etanol, 35%, também 2 carbonos. Importante, vinagre é incolor, vinagre de álcool. A vodka não é vodka com gosto de morango, gosto de framboesa, não pode, e nem cor, não pode, tem que ser a vodka pura, e uma vodka de boa qualidade também, para não vir coisa misturada aí no meio. Tá? Então, beleza. Com este carbono que eu estou dosando por fora, a bactéria vai pegar este fosfato, este nitrato, este nitrito, vai pegar este carbono, oxigênio e hidrogênio, vai formar o seu NAD e o seu FAD, e com isso vai formar a energia celular que ela precisa para quê? Para viver e para se multiplicar. Tá? E como é que a gente dosa isso? A gente primeiro tem que estar muito atento com a medição de parâmetros. Então, eu falo e repito quantas vezes a gente precisar. O aquarista responsável de RIF, ele tem que ter, no mínimo, medidor amônia, teste de nitrito, teste de nitrato, teste de fosfato, teste de dureza, que é a carga alcalina, para saber se a gente pode dosar coisas ácidas, tá? Né? E o pH. Isso é o básico. É a lancheira da escola do Jardim da Infância. Tem que ter. Não tem como não ter estes kits. Se você quer ser um aquarista de RIF responsável. Né? Então, beleza. Você começa a ver ali, o vidro está começando a ter aquele pozinho que você tem que limpar até 2 vezes por dia. Você começa a ter aqueles pelinhos ali nas rochas. O seu cascalho começa a ficar esverdeado. Você fala, opa, tem surto de alga aqui. Aí você vai medir, você vai com certeza achar nitrato e fosfato alto. Ou então você vai ter que fazer essas medições, faça semanal para monitorar. Tem uma tabelinha para você ir acompanhando, né? Então, beleza. Achou o nitrato e o fosfato alto. Você vai pegar e vai começar a dosar o vinagre, tá? Ou o produto que você escolher aqui na dosagem certa, por favor. E vai fazer por uma semana e vai medir os parâmetros de novo. E ver como é que reagiu. E vai continuar o tratamento até chegar nos pontos aceitáveis. Quais são eles? Vamos lá. Nitrato, no máximo 10 ppm. E o fosfato, no máximo 0,25 ppm. Abaixo disso é bom. O nitrato também abaixo disso é bom. Nitrato zero não é bom. Fica zero. Porque a zooxanthella também precisa do nitrato. Ela é uma alga, ela precisa disso. Então, se eu conseguir manter meu nitrato ali a 5 ppm, está ótimo, tá?
Se eu conseguir manter meu fosfato, que a zooxanthella também precisa, a 0,1 ou 0,05, os bons testes, Prodac, Red Sea, esses testes bons, M-Breda, são testes bastante bons e conseguem ter este nível aí de decimal, né? Então tá, nós temos aí, falamos dos compostos, dos carbonos, dos nitrito, do nitrato, falamos de tudo isso daí. Então, aí o pessoal também fala assim, mas a gente pode eliminar esse excesso de fosfato e nitrato de forma orgânica, como um refúgio. A gente cria aí, coloca um chumaço ali de alga ketomorfa e coloca uma luz de 3.000 lumens ali, 15 watts, tá bom demais. A alga, ela ajuda, ela tem a eficácia dela extremamente comprovada. Mas qual que é o probleminha que existe junto com a alga? Que você tem que fazer uma correção depois. Como uma macroalga, ela vai realmente comer nitrato e fosfato, ela é ótima nisso. Mas ela também vai eliminar alguns elementos traço que os corais precisam. Estou falando o quê? Iodo, estrôncio, manganês, vanádio, boro, bromo e outros tantos aí que tem no sal do aquário que passou pela alga, ela vai pegar. Pega o nitrato, pega o fosfato, pega essa coisa errada toda junta. Então, quando você tem um surto, é legal ter, mas é bom você ficar com estes elementos aí, ó, sempre sendo monitorados também e repondo. Existem aí bons compostos aí que você consegue dosar esses elementos traço de volta. Então vamos lá. Estamos fazendo isso tudo corretivo. Nós estamos botando carbono, fazendo a bactéria crescer mais, estamos botando refúgio. Por quê? Porque a gente tem um surto. E por que a gente tem um surto? Esta é a questão principal que tem que ser resolvida. Não adianta a gente ficar dosando vinagre para sempre. Não é assim que funciona. A gente tem que dosar com uma correção. Correção do quê? De um mau hábito do aquarista. Fazer pouca TPA, troca parcial, alimentar demais. O meu caso foi isso. Eu botei alimentação bastante, porque eu estava acostumando, treinando um Copper Band para ele comer. Então eu estava oferecendo de tudo. Artemia, missis, vongole, patê, fish balls, de tudo. E aí essa sujeira juntava, ela ia transformar em nitrato. E também eu peguei um dosador para coral, que, atenção, produtos importados vêm em galões. Galões é 3,6 litros. Eu vi lá a dosagem para cada 100 galões. Eu entendi, não fui atento, vi que a dosagem era para 100 litros. Eu tripliquei a dose, então acabei tendo pico de nitrato aí. A sorte que eu peguei logo no começo, comecei a ver os pelinhos, já comecei a atuar nas algas. Resolvi, mas foi uma briga bem dura, tem sido ainda, meu nitrato ainda está alto. Foram TPAs grandes, foi dosar álcool, foi biologia, aquela coisa lá toda, né? Então, é importante a gente ter boas trocas de água, boa circulação no aquário, um skimmer que funcione muito bem, um bom skimmer para tirar esse excesso de proteína na água, são atitudes preventivas para não ter esses picos. Mas se o pico aconteceu, vamos tratar. E esta forma que eu passei é uma forma bem eficiente de tratar. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, perguntem, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu acho que por hoje é isso. Este é o vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo essas dosagens todas, os porquês das coisas todas, que eu falei aqui nesse vídeo como se fosse uma pequena síntese. E qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em me perguntar. Valeu? Um abraço, até mais!